testemunha da mordomia. Deus nos deu o sistema de dízimos como um presente. Não apenas enriquece nossa fé, mas também apoia a obra de Deus na terra. O dízimo é sagrado e pertence a Deus. Retê-lo é roubar a Deus. Opa, é mesmo? E roubar a Deus tem consequências graves. Malaquias 3:8 é muito claro, tanto com a pergunta que faz, quanto com a resposta que fornece. Será que um homem pode roubar a Deus retendo dízimos e ofertas e sair impune? Não, com certeza não. Deus nos responsabiliza apenas pelas verdades que conhecemos, Atos 17:30. A verdade sobre o dízimo remonta os dias de Abraão, os israelitas para quem Malaquias foi escrito. Olha só, interessante, né? Pegou essa questão aqui? Os israelitas para quem Malaquias foi escrito certamente sabiam que não deviam reter as suas ofertas, e por isso que Deus os repreendeu de forma tão enfática, pois estavam roubando dele. Na verdade, se você for abrir o livro de Malaquias, eu não vou abrir aqui agora. Abre na sua casa e você vai ver quem estava roubando a Deus. Se era o povo ou se era os sacerdotes. Eram os sacerdotes. Era os sacerdotes que estavam roubando a Deus. Você vai ver sérias advertências ali quanto aos sacerdotes. E essas advertências, elas cabem ainda, sabe? A respeito dos ministros, né? Que continuam roubando a Deus. Sabia disso? Continuam roubando a Deus. Roubando a Deus. E é feio o que acontece dentro das igrejas. E na igreja adventista não é diferente. Não é diferente. Ok? Então, esse texto de aplicação de Malaquias servia somente para o povo de Israel. Não serve para a igreja hoje, Wagner? Claro que não. Claro que não. Aliás, vem cá, só um pouquinho. Vamos conversar aqui então. Vamos conversar um pouquinho mais de perto a respeito disso. Eu vou fazer umas perguntinhas para você aqui, para a gente tentar entender sobre este tema, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é o teu sacerdote hoje? Quem é que oferece o sacrifício para você? De qual tribo é o teu pastor? Ele sacrifica cordeiro, ele trabalha no templo? É isso? No Novo Testamento, aonde que diz ali que tinha dízimos, ordenança de dízimos? A gente já estudou, irmãos. Eu já mostrei e abri a palavra para vocês. O dízimo foi determinado para um povo específico, sobre uma lei específica, uma época específica. O dízimo não faz mais sentido hoje. Assim como o ritual também não faz. Porque a lei acabou. A lei acabou. Todo o sistema de leis, 613, acabou. Está escrito. Nós iremos chegar lá ainda. Calma. Não fica bravo comigo. O que eu estou falando aqui está na palavra. Vem cá, vamos chegar perto. Se eu lesse para você o que nunca leram para você, mas eu vou ler aqui. Se eu lesse para você um versículo dizendo assim, ó, este mandamento foi anulado, você acreditaria em mim? Não. Mas e se você lesse na Bíblia? Você iria automaticamente ignorar isso? Porque o seu pastor disse que você deve devolver? Ou você ia aceitar a palavra de Deus? Você, pastor, quando você lê ali Hebreus 7, o que você faz? Você ignora, né? Quem está roubando a Deus? Quem está roubando a Deus? A mensagem de Malaquias 3 é para você, pastor. É para você, pastor. A mensagem continua sendo para a liderança. Porém, naquela época, eles estavam encarregados de um ofício sacerdotal. E você é um ministro. Você pode ser um ministro encarregado de obras. Agora, siga o exemplo de Paulo. Siga o exemplo dos apóstolos. Siga o exemplo de Cristo. Não o exemplo da antiga aliança. Na nova aliança, eu não vi nenhum desses pedindo dízimo. Ofertas, como vocês trouxeram na lição de domingo, tudo certo.
Concordo. Como que funcionaria uma igreja saudável hoje? Com ofertas? Concordo. Isso é bíblico. Agora, dízimo? É bíblico? É. Quem está roubando a Deus? Vamos continuar, então, com o estudo da lição. Vamos ver o que a lição traz e depois a gente vê o que a Bíblia traz. Porque, infelizmente, não é a mesma coisa. Lição é uma coisa, a Bíblia é outra, tá bom? E a gente já está vendo isso. Malaquias 3:9 revela que roubar a Deus resulta em uma maldição. Olha só. Presta atenção, pastor. Que no caso dos israelitas era a falha das colheitas. No caso dos israelitas, claro que era, porque o dízimo sempre foi alimento, cereal, grão. Essa advertência é seguida por uma promessa no versículo 10. Quando fielmente trouxermos todos os dízimos para a casa de Deus, ele derramará uma bênção tão grande que não haverá espaço suficiente para recebê-la. O versículo 12 reforça essa promessa dizendo que todas as nações os chamarão de abençoados. Quem? Qual nação chamará os israelitas de abençoados? As nações circunvizinhanças, né? As nações vizinhas. Todos os que estavam ao redor. Porque as nações vizinhas não estavam debaixo dessa aliança e nem na obrigação de trazer dízimos. Só os israelitas, as 11 tribos que precisavam trabalhar para sustentar esse ministério sacerdotal da antiga aliança. Todo sábado vai ter em algum lugar vai ter alguém dizendo: roubarás o homem a Deus, provai e vede, né? Vem cá, pastor. Por que você não instrui a igreja a respeito do dízimo? Por que esses textos que eu abri aqui não são abertos na igreja adventista? Por que você, meu irmão, que está me assistindo aqui, nunca ouviu sobre isso? Sabe por quê? Eles não querem que tu saiba. Eles não querem instruir. Não querem instruir, irmãos. Não, instruir a igreja. Perder? Não. Isso não. Quer fazer a vontade de Deus? Primeiramente, não deu dízimo. Ó, Wagner, que absurdo! Não deu dízimo. Não deu dízimo. Essa não é a vontade de Deus. Porque isso era um ritual da antiga aliança. Não, mas eu quero devolver, quero participar. Quer participar? Então tá. Tu tá negando o direito de órfãos e viúvas? Tu tá separando o teu dinheiro suado para levar na igreja, enquanto a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos estão passando dificuldade? Tu tá fazendo esse trabalho de levar isso e apresentar, não nas mãos do Senhor, tá? Tu tá apresentando nas mãos de uma liderança corrupta, enquanto tu passa na rua e tu vê um órfão, uma viúva passando fome? É isso? Cadê o direito deles? Cadê o direito deles? Vou abrir um texto com vocês aqui rápido. Prestem atenção nesse texto, tá? Você que devolve seu dízimo e não cuida de órfãos e viúvas. Você, pastor, que pega o dinheirinho do dízimo e não cuida de órfãos e viúvas. Vamos ver o que está escrito aqui, então, lá em Isaías 10, do 1 ao 3. Vamos lá? Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros nos dias da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto a sua ira ainda não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Isso aqui é profecia, tá? E ela se enquadra. Ela se enquadra porque, infelizmente, né, o direito de órfãos e viúvas é deixado de lado. Eu pego a lei e eu moldo ela, né? Faço uma brincadeirinha, uma massinha de modelar para usar para o meu bel prazer. É isso. Pastor, eu sei que eu não tenho direito de falar isso para você, né?
Porque, afim, não é você que determina, você entrou aí, eu entendo, eu sei como é que é. Tu entrou no sistema, ou tu entra na régia do sistema, ou é fora, né? Então, ou a gente cumpre a palavra de Deus, ou larga fora, sabe? Eu conheço tantos pastores que não impõem o dízimo. Eu conheço tantas igrejas que não impõem o dízimo, porque entendem que eles estariam roubando a Deus. Eles sim estariam roubando a Deus. Ok? Ok, irmãos. Então vamos avançar então, que agora, sem ser sarcástico, nós iremos abrir a Bíblia. E agora eu vou fazer a instrução para vocês bíblica do que a igreja não te traz. Quando ela fala de dízimo, ela não te traz porque revelar a verdade para você não é importante. O importante é que você dê o seu dinheirinho. Ah, isso é importante. Claro que é importante. Mas a gente vai abrir a Bíblia agora e a gente vai estudar a Bíblia, ok? Vamos estudar a Bíblia e vamos ver o que a palavra de Deus vai nos apresentar. Abra a Bíblia e vamos estudar todo. Eu não vou ser incoerente, tá? Nós vamos estudar todo o capítulo de Hebreus 7. Todo. Então não vou nem botar o texto aqui embaixo, porque é todo. Todo. Ok? E aí você decide. Você decide ficar com a lição da escola sabatina, com a mentira da igreja adventista, com a mentira das outras igrejas, ou com a palavra de Deus. Você decide, você escolhe, porque a decisão final é tua. A decisão final é tua, entendeu? Vamos ver o que a palavra de Deus aponta? Vamos lá, então, que é importante demais. Olha só. Vou rolar um pouquinho para cima aqui. Hebreus 7, como a gente viu, né? Vamos lá. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, o que saiu ao retorno do encontro quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação o rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante a filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A igreja já usa isso daqui completamente incoerente. A gente já vê que esse encontro foi com Cristo Jesus, porque ele é o único sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante a filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Este é Melquisedeque. Vamos avançar. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Primeira menção de dízimo que você vai ver na Bíblia está aqui. Os despojos e os dízimos dados por Abraão. Vamos lá, novamente. Não era dinheiro. Era 10% daquilo que ele, do que ele recolheu dessa batalha dele, né? É o dízimo dos despojos. Ó, agora, depois de falar sobre os dízimos dos despojos, vai dizer, presta atenção, vai confirmar o que a gente estudou, tá? Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm a ordem, segundo quem? Segundo a lei. Olha só, então, peraí, a ordem de devolver dízimo era segundo a lei. Que lei? A lei da antiga aliança. Tá, essa era a ordem. Qual ordem que eles recebiam? Tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído do lombo de Abraão. Bom, vamos lá. Abraão deu por espontaneidade. Agora, os de Israel, todos os da tribo de Israel davam por obrigação. É diferente, ok? Eles tinham uma lei, eles tinham uma ordenança, eles estavam sob a tutela de uma lei. É isso que o texto está apontando, ok? E quem eram os sacerdotes? Eram os levitas. Esses é que estavam encarregados de receber o dízimo. Agora o texto vem revelar a verdade sobre o dízimo que não fazem questão de te mostrar na palavra, tá?
Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles. Por que não é contada? Por que a genealogia de Jesus não é contada entre eles? Tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Opa, só um pouquinho. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Isso não era uma ordenança, mas aquele que não era contado junto à genealogia aceitou os dízimos. Mas por que, se ele não era levita? Bom, ele era o próprio Filho de Deus. Então ele pode receber. Ele pode, ninguém mais, ok? O texto continua. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quem é o maior aqui? Aquele que não tinha genealogia. Quem? Melquisedeque. Bom, vamos lá. Aqui, olha o que o texto diz, capítulo 8, versículo 8. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Quem, irmãos? Os levitas. Morriam e eram substituídos por outros levitas. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, Jesus Cristo. Ele vive eternamente, ok? Este que se certifica que vive. Prestem atenção, vamos continuar aqui. Vai ficar claro para você, não vai mais restar dúvida. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebemos dízimos, pagou o dízimo. Olha que interessante. Levi pagou os dízimos. Por quê, irmãos? Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai quando Melquisedeque ele saiu ao encontro. De sorte, agora vem um ponto aqui, tá? Olha só, agora vai vir um ponto. Versículo 11. Se até agora tu não entendeu, agora tu vai entender. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que lei do dízimo. O que nós estamos falando aqui? Dízimo. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Opa, o que diz o versículo 2? Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente também se faz mudança de lei. Essa lei acabou, mudou. Ah, mas não está escrito que acabou aí, Wagner. Vamos lá, então, vamos continuar aqui, tá? Porque aquele, versículo 13, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu, da qual ninguém serviu ao altar. Quem se refere a essas coisas? Jesus Cristo. De que tribo ele veio? Aqui. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. O que ele está dizendo aqui? Concernente a essa tribo, nunca, jamais alguém poderia receber dízimos. Nunca, jamais. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei de mandamento carnal, mas a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Quem é, irmão? Jesus Cristo. Ele. Agora, se eles nunca leram, eles não vão ler isso. Nunca você vai ouvir isso na igreja. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Opa, só um pouquinho. Agora tu tem aqui na tua frente a palavra clara te dizendo que esse mandamento foi anulado, abrogado. Pega a tradução, traduz e veja o que significa. Esse mandamento foi anulado. Quando você vai para o Google, vai aí, pega e põe no Google, significado da palavra abrogado. Chega ali e vai ali. Abrogado é a revogação total de uma lei ou um decreto, de uma regra ou um regulamento, por uma nova lei, decreto ou regulamento. Ainda também é uma ação de cessar,
revogar, tornar nulo ou sem efeito de um ato anterior. Irmãos, quando que eles vão ler isso aqui? Por que que a lição da escola sabatina, que está falando de dízimo, não esclarece Hebreus 7? E jamais vai esclarecer. Ó, eu vou responder para você, tá aqui, ó, financeiro. Ok? Financeiro, dinheiro. Esse sistema corrupto adventista é movido a dinheiro, sendo que a lei dos dízimos foi cancelada, anulada. Mas o texto continua aqui, o texto continua, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Visto que não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramentos foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhes disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais um versinho importante aqui, tá, irmãos? Versinho 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Tá tudo pago, meu irmão. Relaxa, descansa em Cristo Jesus. Ele pagou tudo, todo o escrito de dívida que estava sobre você. Jesus Cristo pagou. Esse mandamento foi cancelado. Ele é teu fiador. Não existe mais nada que você possa fazer. Ok? Irmãos, é muito grave o que a igreja adventista faz. Ok? É muito grave. É muito grave. Então, eu deixei claro para vocês aqui. Deixei claro para todos vocês na própria Bíblia. Está aqui. Se a igreja fosse uma igreja séria, interessada em fazer cumprir a vontade de Deus, por que uma lição dessa que trata da identidade da igreja não traria os textos que eu trouxe? Por quê? Por que você nunca ouviu isso dentro da igreja? Porque eu também não ouvi, nunca ouvi. Só vai estudar isso fora da igreja. Dentro da igreja, ali, não, jamais. Pergunta para o teu pastor, ele vai te dar uma manobra. Certo que ele vai te dar uma manobra. Ok? Agora tu tem uma responsabilidade. Porque agora tu tem a ciência. Se tu nunca tinha ouvido isto, agora tu ouviu. A tua responsabilidade é agora. Ok? De entender quem está roubando a Deus. Quem está roubando a Deus? Sabe quem? Aquele que quer cumprir a missão do nosso fiador. Aquele que se intitula ser o sacerdote, sendo que nós estamos agora sob a tutela de uma nova lei. Nós estamos agora sobre a nova aliança. Nós estamos agora segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, nosso sacerdote perfeito. Ok? Que não precisa de dízimo, ele é o nosso fiador. Você leu, o mandamento foi cancelado e anulado. Então, quem está roubando a Deus? Fica a pergunta.